Olá a todos! Nessa aula a gente vai falar sobre uma das ferramentas bem importantes aqui do aplicativo, que é o HDR Escape. Entro aqui em ferramentas, já selecionei a imagem anteriormente, seleciono na ferramenta HDR Escape. Na aula anterior a gente falou sobre correção e falamos sobre toda essa categoria relacionado as possibilidades de ajuste por camadas e o processo aqui de utilização do modo pincel. Nessa aula, a gente vai detalhar uma outra categoria que é essa da ferramenta HDR Escape. Vamos acessar aqui o HDR Escape, ele já vai ler automaticamente a sua fotografia e vai colocar uma das funções que ele tem. É uma das ferramentas bem simples, né, de utilização, só que ele causa um impacto bem interessante na imagem. Ele vai criar em uma única cena, em uma única foto, vai adquirir uma aparência mais grandiosa de uma fotografia de grande alcance dinâmico, de uma forma bem rápida e prática, sem ter a necessidade de utilização de um tripé. Então, nesse caso, você pode fotografar uma cena, né, no seu processo natural, com uma câmera fotográfica ou com a própria câmera do seu celular, utilizando o DNG ou o JPG, e ao selecionar aqui nas funções, né, de seleção do estilo HDR, eu tenho o estilo de natureza, se a sua cena for natureza, como aqui é o caso, e se tiver pessoas. Pode perceber que a estrutura da imagem modifica, tá? Na natureza ele vai criar uma estrutura mais intensa, na de pessoas ele vai dar uma intensidade diferente, tá? Aqui no processo de edição. Posso também optar por trabalhar com HDR um pouquinho mais leve ou com HDR mais intenso. Então eu tenho 4 opções: natureza, pessoas, leve e intenso. Vou dar um zoom novamente para mostrar. Olha aqui, intenso, leve, ele fica um pouco mais opaco, né? Dá para perceber que é um HDR. Pessoas, aqui o de pessoas na natureza ficou até aqui interessante, né? Não parece que foi aplicado nenhuma ferramenta sobre a imagem. E aí eu tenho a natureza. Funcionou melhor a estrutura, a nitidez da área, né? Aqui principalmente o primeiro plano, né? Ele deu uma ênfase bem legal nas bordas dos objetos. Se eu selecionar qualquer uma dessas opções, por exemplo, eu vou colocar aqui natureza, eu ainda tenho a opção de trabalhar com a intensidade do filtro que foi colocado. Posso aumentar ou eu posso reduzir, tá? Nesse caso que eu aplico sempre esse tipo de ferramenta com HDR numa única foto individual, eu recomendo que você realize uma redução aqui na intensidade do filtro, tá? Então aqui no caso aqui até 30 vai deixar minha imagem bem interessante já, né? Então olha como ela era totalmente lavada, como ela foi fotografada, e com essa ferramenta ela ficou com mais informações nos objetos, nas bordas e também na nitidez da fotografia. Sendo que eu não realizei nenhuma edição anterior, tá? Saiu da câmera e eu já coloquei aqui no aplicativo e coloquei na ferramenta HDR, tá? É uma função bem importante aqui. Já na própria ferramenta eu consigo ainda utilizar ajustes de brilho e de saturação. Olha só, o antes e o depois. Antes e depois. É uma diferença muito grande aí no resultado final da imagem. É uma ferramenta bem simples, que só tem 4 opções e as configurações da intensidade do que foi aplicado, do brilho e da saturação. Essa aula foi para falar sobre a ferramenta do HDR. Na próxima aula a gente vai falar sobre o brilho de glamour, tá? Que é uma outra ferramenta aqui do aplicativo. E nas aulas anteriores a gente detalhou bem aqui umas ferramentas bem importantes no Snapseed, que seria o processo seletivo, pincel, correção. Até a próxima aula, pessoal.